O reino de Auralume despertou para o amanhecer mais belo de toda a sua longa e rica história. A luz, que por tanto tempo fora motivo de disputa e dor, havia finalmente retornado. E retornou não como uma arma ou um prêmio, mas como um presente, uma bênção compartilhada por todos. Lá do alto, nos céus, um espetáculo de cores vibrantes pintava a abóbada celeste, tons de ouro, rosa e violeta se misturavam, como se os próprios deuses estivessem celebrando aquele momento, lavando o mundo com esperança. Nas ruas, nas praças, dentro de cada casa, a emoção transbordava. Era um rio de sentimentos puros e intensos. As pessoas saíam para fora, os rostos erguidos para o céu, e o choro que se ouvia não era de tristeza, mas de alívio. Eram lágrimas que lavavam a alma, que carregavam embora o peso de anos de escuridão e medo. Mães abraçavam seus filhos com uma força renovada. Amigos se reencontravam com sorrisos que pareciam ter sido guardados por uma eternidade. Idosos, com os olhos marejados, viam a promessa de paz que talvez nunca acreditassem testemunhar. Era uma celebração espontânea, caótica e absolutamente perfeita. O som das risadas se misturava ao choro e o silêncio reverente. Diante da beleza do céu, se quebrava com gritos de pura alegria. No centro de tudo, descendo as grandiosas escadarias do palácio, estavam Líria e Cael. Seus passos eram sincronizados, um ritmo silencioso que falava de união e propósito. Líria, com seus cabelos brilhando sob a nova luz, parecia uma personificação do próprio amanhecer. Seu rosto, antes marcado pela dúvida e pelo peso da responsabilidade, agora exibia uma serenidade radiante. Ao seu lado, Cael não era mais a sombra, o guardião renegado. Ele caminhava com a cabeça erguida, a escuridão em seus olhos, substituída por um brilho que refletia a esperança ao seu redor. Eles não precisavam de palavras. O toque sutil de suas mãos, a forma como se olhavam, dizia tudo. Eram duas metades de uma mesma profecia. Duas forças que, em vez de se oporem, haviam encontrado harmonia. A jornada deles tinha sido árdua, cheia de sacrifícios e perdas que jamais seriam esquecidas. Cada passo naqueles degraus de mármore era um tributo àqueles que lutaram e caíram, à coragem dos que duvidaram, mas persistiram, à resiliência de um povo que se recusou a entregar-se ao desespero. A luz não havia simplesmente voltado, ela fora conquistada. Conquistada não pela força de um único herói, mas pela união de muitos. A verdadeira magia não estava na coroa ou no poder ancestral, mas na capacidade de perdoar, de confiar e de compartilhar. A luz era compartilhada e, por isso, era infinita. A multidão os viu. Um silêncio momentâneo se espalhou, seguido por uma ovação que abalou as fundações do reino. Não era uma aclamação a uma rainha e seu consorte, mas a dois de seu próprio povo, que haviam caminhado pelas trevas para lhes trazer o sol. Líria e Cael pararam no meio da escadaria, observando o mar de rostos felizes. Ali estava o futuro de Auralume, não em castelos ou em relíquias, mas naqueles sorrisos, naquelas lágrimas, naquelas mãos unidas. Eles não haviam apenas restaurado a luz, haviam acendido uma chama no coração de cada habitante, uma chama de comunidade, de pertencimento. A música que flutuava no ar era leve, etérea, uma melodia que parecia nascer do próprio coração do reino. Era uma trilha sonora para um novo começo, para as infinitas possibilidades que se abriam com aquele nascer do sol. Cada nota musical parecia contar uma parte da história. A tensão da batalha, a dor da perda, a doçura da reconciliação e, finalmente, a alegria triunfante da paz. Auralume não estava apenas curado, estava renascido, mais forte e mais sábio. O passado de sombras não fora apagado, mas integrado, transformado em lição e em força. Líria respirou fundo, o ar fresco da manhã enchendo seus pulmões. Ela olhou para Cael, um sorriso genuíno e luminoso em seus lábios. Ele respondeu com o mesmo sorriso,
um gesto que prometia parceria e um futuro construído lado a lado. Juntos, eles continuaram a descer, não como governantes se aproximando de seus súditos, mas como amigos se juntando à celebração de sua família. O caminho à frente seria longo, a reconstrução exigiria trabalho e dedicação. Mas naquele momento, sob o céu mais belo de todos, tudo parecia possível. A escuridão havia perdido seu poder, pois eles haviam aprendido a lição mais importante de todas. A verdadeira luz não é aquela que se possui, mas aquela que se compartilha. E em Auralume, a luz agora pertencia a todos. Este não era o fim da história, era o começo do capítulo mais luminoso. Um novo amanhecer havia chegado, não apenas nos céus, mas na alma de um reino inteiro, prometendo dias de paz, unidade e uma prosperidade que brotava da colaboração e do amor. Líria e Cael, caminhando em direção ao seu povo, eram a prova viva de que mesmo após a noite mais longa e escura, o sol sempre encontra um jeito de raiar, mais brilhante e mais belo do que nunca. A história de Auralume, a partir daquele dia, seria escrita com as cores vibrantes da esperança e com a tinta indelével da união. E enquanto o sol subia mais alto, banhando cada canto do reino com seu calor dourado, uma nova era começava. Uma era onde a luz e a sombra não eram inimigas, mas parceiras em um equilíbrio delicado e poderoso. Líria e Cael, agora no meio do povo, eram abraçados, tocados, celebrados. Eles não eram mais apenas símbolos, eram parte daquele tecido social, fios essenciais na tapeçaria de um reino refeito. A música continuava e as pessoas começaram a dançar, uma dança desajeitada e eufórica de pura felicidade. O som das gargalhadas ecoava pelas ruas de pedra, um som que por muito tempo esteve ausente. O futuro ainda guardava seus próprios desafios, é claro. Reconstruir a confiança, curar velhas feridas e estabelecer uma nova forma de governar. Seriam tarefas monumentais. Mas, pela primeira vez em gerações, o povo de Auralume enfrentaria esses desafios unido, sob um céu claro e com o coração cheio de uma esperança que não poderia ser facilmente apagada. Aquele amanhecer não era apenas um evento celestial, era uma promessa de que, enquanto permanecessem juntos, compartilhando seus fardos e suas alegrias, sua luz jamais se apagaria novamente. A história deles continuaria, tecida com os fios de coragem, sacrifício e, acima de tudo, um amor compartilhado que se tornou a nova e verdadeira fonte de poder do reino. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar o próximo capítulo desta jornada. Até a próxima!